Meu nome é Juliana Ribeiro e aos 30 e poucos anos eu nunca imaginei que seria uma arquiteta milionária com uma história capaz de trazer lágrimas aos olhos até de estranhos. Quando eu tinha 8 anos, meus pais biológicos me entregaram para adoção porque eu havia cometido o crime de nascer menina. 26 anos depois, meu amado pai adotivo, Jaime, me deixou toda a sua fortuna após sua morte. Mal a tinta do testamento havia secado, o homem que um dia me descartou como lixo apareceu na minha porta com a mão estendida. Enquanto compartilho minha história de traição e redenção, escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se você já foi forçado a redefinir o que família realmente significa, clique em se inscrever. Minhas primeiras memórias vêm de uma casa simples de 2 andares em um bairro residencial de Curitiba, no Paraná. Era uma típica vizinhança de classe média, com gramados bem cuidados, churrascos nos fins de semana e crianças andando de bicicleta pelas ruas. Por fora, provavelmente parecíamos a família brasileira perfeita. Meu pai biológico, Henrique Chang, trabalhava como gerente de contas em um banco local. Ele era um homem severo, tradicionalista, que raramente ria, mas impunha respeito por onde passava. Minha mãe, Diana, era dona de casa. Passava os dias cozinhando, limpando e se preocupando em garantir que tudo funcionasse perfeitamente. Ela era quieta, submissa e quase nunca contradizia meu pai. Eu tinha 2 irmãos mais velhos que completavam nosso retrato familiar. Érico era 10 anos mais velho que eu, já um adolescente, quando comecei a formar memórias conscientes. Jason era 6 anos mais velho, ainda criança, mas velho o suficiente para achar sua irmãzinha irritante na maior parte do tempo. Apesar da diferença de idade, lembro-me de uma infância aparentemente normal e feliz. Havia noites de filmes, piqueniques no Parque Barigui e manhãs de Natal com presentes sob a árvore. Mas, mesmo nesses momentos felizes, havia sinais sutis do que estava por vir. Meu pai irradiava orgulho quando meus irmãos traziam notas boas ou troféus de esportes para casa. Quando eu alcançava as mesmas conquistas, ele reagia com um breve aceno de cabeça e um frio. Bom. Naquela época, eu não entendia o que isso significava, mas a semente da decepção já havia sido plantada há muito tempo. Meu pai vinha de uma família tradicional asiático-brasileira, onde os filhos homens eram vistos como os verdadeiros herdeiros, aqueles que carregariam o sobrenome e o legado da família. As filhas, por outro lado, eram consideradas membros temporários, que um dia se casariam e entrariam para outras famílias. Essa mentalidade moldou sua visão de mundo e destruiu minha infância. A cada ano, sua decepção se tornava mais palpável. Aos 5 anos, notei pela primeira vez, com clareza, como ele me tratava de forma diferente. Quando eu tirava um 10 em uma prova, ele dizia apenas, bom. Quando Jason tirava a mesma nota, seguiam-se comemorações, toca aqui e uma sobremesa especial depois do jantar. Minha mãe sentia essa injustiça e tentava compensar à sua maneira. Ela me ensinou a cozinhar pratos tradicionais e a cuidar da casa, como se espera de uma mulher de verdade. Olhando para trás, entendo que ela queria aumentar meu valor no mundo dela, moldando-me para ser uma esposa e mãe perfeita no futuro. Os homens querem mulheres que saibam cuidar de um lar, ela dizia frequentemente, enquanto dobrávamos pastéis juntas na cozinha. Essas habilidades farão de você alguém especial um dia. Eu só queria ser a filha de quem meu pai pudesse se orgulhar. Eu subia em árvores, brincava com os meninos. Era boa em matemática e ciências. Trazia boletins excelentes para casa. Eu acreditava que, se fosse inteligente, forte e esforçada o suficiente, ele finalmente me valorizaria tanto quanto aos meus irmãos. Pedi carrinhos de brinquedo no Natal em vez de bonecas, na esperança de ver uma centelha de reconhecimento em seus olhos. Mas esse momento nunca chegou. Meu 6º aniversário ficou gravado na minha memória como o dia em que compreendi meu papel na família. Meus irmãos ganhavam bicicletas, videogames e grandes festas. Eu ganhei um bolinho simples, alguns presentes da minha mãe e dos meus irmãos, e um cartão do meu pai com uma nota de R$ 20 dentro. Ele teve que trabalhar até tarde naquele dia e perdeu quase toda a festa. Mais tarde, ouvi-o ao telefone dizendo: sim, fizemos uma coisinha para a Juliana, nada demais. Ela é só uma menina, afinal. Naquela noite, chorei até dormir, segurando a nota de R$ 20 com força. O símbolo do meu valor aos olhos dele.
Comecei a entender que eu contava menos para ele do que meus irmãos, apenas por ser mulher. Para ele, eu fui um investimento fracassado desde o início. Aos 7 anos, comecei a me esforçar ainda mais. Eu trazia para casa trabalhos de arte e projetos de ciências que haviam ganhado prêmios, e aprendia sobre esportes para poder conversar com ele sobre seus times favoritos. Mas suas reações permaneciam distantes, curtas, um aceno fugaz, um tapinha na cabeça, e então ele se voltava novamente para meus irmãos. Uma noite, ouvi-o falando ao telefone com o irmão dele. "O que eu vou fazer com uma filha inútil?" ele disse, sem saber que eu estava escutando. "Os meninos vão carregar o nome, vão fazer faculdade, ser alguém na vida. A Juliana só vai casar e virar família de outro homem. Todo o dinheiro que colocamos nela é basicamente um investimento em um homem estranho." Aquela frase queimou meu coração e a partir dali eu soube. Eu não desistiria até criar meu próprio nome, minha própria vida e meu próprio valor. Aquelas palavras se gravaram fundo em mim. Inútil. Um fardo, um investimento sem retorno. Aos 7 anos, eu já era vista como um peso em vez de uma filha amada. Mas mesmo assim, eu nunca poderia imaginar até onde meu pai iria para se livrar de sua filha decepcionante. Tudo mudou quando eu tinha 7 anos e meio. Numa tarde de domingo, minha mãe nos reuniu na sala e anunciou, com um sorriso nervoso, que estava grávida novamente. Meu pai, geralmente tão contido, abriu um sorriso de orelha a orelha. Ele abraçou forte, uma cena rara, e disse cheio de convicção: "Desta vez será um menino de novo, eu sinto." Havia na voz dele uma certeza que não deixava espaço para outras possibilidades. Procurei no rosto da minha mãe algum sinal de que uma filha também seria bem-vinda, mas ela apenas sorriu e colocou a mão protetoramente sobre a barriga ainda reta. Nos meses seguintes, nossa casa se transformou em um santuário para o filho que ainda nem tinha nascido. Meu pai esvaziou o pequeno escritório ao lado do quarto deles e montou um quarto de bebê, tudo em azul. Paredes azuis, cortinas azuis, roupa de cama azul. Ele comprou minúsculas camisas de times de futebol, pequenas chuteiras e carrinhos, coisas que o bebê não usaria por anos. "Meu filho vai ser um talento natural no esporte", anunciava ele, orgulhoso no jantar. Senti ele chutar ontem, forte como um futuro jogador de futebol. As festas de família tornaram-se insuportáveis. Parentes colocavam as mãos na barriga crescente da minha mãe e diziam coisas como: "A família Chang precisa de mais meninos fortes." Ou "O Henrique deve estar radiante por ter outro filho homem." Ninguém jamais mencionou a possibilidade de ser uma menina ou como aquelas palavras afetavam a mim, que ficava quieta no canto, tornando-me mais invisível a cada dia. Tentei participar da alegria. Talvez, pensava eu, meu pai finalmente me notasse se eu me mostrasse entusiasmada com o bebê. "Posso ajudar a cuidar do bebê?" ofereci numa noite, enquanto minha mãe dobrava macacões azuis minúsculos. "Meninas são naturalmente boas em cuidar", disse meu pai, não com raiva, mas num tom que deixava claro que aquele era o único contributo que ele esperava de mim. Nenhuma conquista, nenhum futuro para o nome da família. Apenas trabalho de cuidado para os membros realmente valiosos da família. Quando meu irmão Daniel nasceu, a alegria do meu pai não teve limites. Ele distribuiu charutos caros na maternidade, tirou centenas de fotos e ligou para todos os conhecidos para anunciar a chegada do seu segundo filho perfeito. Ele nunca disse quem era o primeiro, mas eu sabia que não era eu. Tentei ser útil, buscava fraldas, ajudava a preparar mamadeiras, dobrava roupas. Aos 8 anos, fiz de tudo para mostrar ao meu pai que eu tinha algum valor, mesmo que ele já não me visse há muito tempo. Daniel havia se tornado o centro do mundo dele, e eu existia apenas na periferia. Quando eu chegava da escola, ninguém mais perguntava como tinha sido meu dia. No jantar, toda a conversa girava em torno dos novos sucessos de Daniel. Se ele tinha rolado no berço, sorrido ou feito um novo som. Meu boletim, cheio de notas 10, foi olhado apenas de relance e deixado de lado, esquecido entre a celebração de Daniel segurando um brinquedo pela primeira vez. Foi por volta dessa época que comecei a ouvir conversas sobre dinheiro. Meu pai falava em voz baixa sobre apertar os cintos e cortar despesas desnecessárias. Eu não entendia tudo, mas sentia a tensão crescente na casa. Numa noite,
Cerca de 6 meses após o nascimento de Daniel, levantei para pegar um copo d'água e ouvi meus pais conversando na sala. Fiquei parada no escuro do corredor e ouvi palavras que mudariam minha vida para sempre. Nós simplesmente não podemos bancar 3 crianças, disse meu pai. O Érico vai entrar na faculdade logo. O Jason tem os custos com esportes e o Daniel precisa do melhor. Temos que fazer cortes em algum lugar. O que você quer dizer com isso? Perguntou minha mãe em voz baixa. A Juliana ainda é jovem. Ela poderia se acostumar com uma nova família, uma nova vida. Existem organizações que encontram lares para crianças com famílias que podem oferecer mais do que nós podemos no momento. Quase deixei o copo cair da minha mão. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu pai falava em me doar como se eu fosse um móvel velho que não cabia mais na sala. Ela é nossa filha, protestou minha mãe, mas sem convicção. Ela é uma menina, respondeu meu pai calmamente, como se isso fosse explicação suficiente. Qualquer família ficaria feliz com uma menina obediente. E olhe para o Daniel. Ele é perfeito. Ele é o nosso futuro. Temos que investir nossos recursos onde eles contam para o legado da família. Voltei sorrateiramente para o meu quarto, esquecendo a sede, e fiquei acordada por muito tempo. Minha mente de 8 anos mal conseguia compreender a traição. Eles queriam se livrar de mim. Não porque não podiam pagar, mas porque, aos olhos deles, eu não valia o custo de ficar. Daniel valia cada esforço, cada real, cada atenção. Eu, por outro lado, era descartável. Nas semanas seguintes, tentei desesperadamente me tornar insubstituível. Assumi tarefas extras sem que me pedissem. Parei de pedir roupas novas ou livros. Eu comia menos no jantar, na esperança silenciosa de que menos de mim talvez significasse que eles me manteriam. Fiz-me tão pequena e discreta quanto possível, esperando que eles percebessem quão pouco custava me manter. Esforcei-me para ser especialmente carinhosa com Daniel, na ingênua ideia de que talvez reconhecessem meu valor se eu me mostrasse uma irmã mais velha prestativa, mas a decisão já estava tomada. Eu era uma menina em uma família que só valorizava meninos. Nenhuma autoanulação, por maior que fosse, poderia mudar esse fato. Numa manhã fresca de outono, pouco depois do meu 8º aniversário, meus pais me chamaram na sala para uma conversa importante. Érico já estava na faculdade, Jason na casa de um amigo e o bebê Daniel dormia. Apenas nós 3, sentados ali, o ar pesado de silêncio, até que meu pai limpou a garganta. Juliana, começou ele com a voz rígida de um homem de negócios, não de um pai. Sua mãe, May e eu tomamos uma decisão difícil, mas acreditamos que é o melhor para todos, especialmente para você. Eu já sabia o que viria, mas ouvir as palavras fez meu estômago dar um nó. Estamos passando por dificuldades financeiras, continuou ele. Com o Érico na faculdade e as necessidades especiais do Daniel, não podemos mais te dar a vida que você merece. Era uma mentira. Não éramos ricos, mas meu pai tinha sido promovido recentemente. O problema de dinheiro do qual ele falava era culpa dele mesmo, causado pelo quarto de bebê luxuoso do Daniel, roupas de marca caras e o fundo para a faculdade que ele já tinha aberto antes mesmo do filho nascer. Encontramos uma organização maravilhosa, disse minha mãe baixinho, com os olhos fixos em suas mãos entrelaçadas, que encontra famílias que podem oferecer melhores oportunidades para as crianças. Mas eu não preciso de muito. Protestei com a voz trêmula. Posso dividir o quarto com o Daniel, posso usar as roupas velhas do Jason, posso ajudar mais na casa. Não é sobre isso, interrompeu meu pai severamente. É sobre o que é melhor para você. Uma outra família pode te dar mais atenção e mais oportunidades. Mas no olhar dele estava a verdade não dita. Não era sobre oportunidades ou finanças. Era sobre o fato de eu ser uma menina e, portanto, aos olhos dele, não fazer parte do legado. Eu desperdiçava recursos que pertenciam aos seus filhos, seus verdadeiros herdeiros. Por favor, implorei. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu vou melhorar. Vou ser perfeita. Por favor, deixem-me ficar. Esta é minha casa. Vocês são minha família. Minha mãe começou a chorar, mas secou as lágrimas imediatamente. Por um breve momento, achei que ela iria contradizê-lo, me defender. Mas, como sempre, ela se calou e deixou a decisão para ele. As providências já foram tomadas. Disse meu pai com frieza definitiva. Você vai amanhã de manhã. Arrume suas coisas mais importantes hoje à noite. Apenas uma mala.
Uma mala para 8 anos de vida. Uma mala para guardar todas as minhas memórias, meus pequenos tesouros e meu lugar no mundo. Assenti mudamente, incapaz de dizer algo. Naquela noite, andei pelo meu quarto como um fantasma. Escolhi roupas, alguns livros e meu urso de pelúcia que minha avó tinha me dado antes de morrer. O que uma criança de 8 anos empacota quando sua vida inteira está desmoronando. Coloquei junto uma foto do Natal, do ano anterior ao nascimento de Daniel, quando eu ainda acreditava que pertencia àquele lugar para sempre. Não consegui dormir. Fiquei acordada, decorando as sombras no teto, o farfalhar das árvores lá fora, os sons familiares da casa que em breve não seria mais minha. Chorei baixinho. Eu tinha aprendido cedo que meu pai não gostava de demonstrações de emoção. Perguntei-me o que eu tinha feito, além de nascer menina. Prometi a um mundo indiferente ser melhor, mais forte, mais inteligente, mais invisível, menos feminina, se apenas me deixassem ficar. A manhã chegou cruelmente rápida. Minha mãe fez pão de queijo, meu café da manhã favorito. Como se esse pequeno gesto pudesse consertar o inimaginável. Não consegui engolir nada. Meu pai olhava constantemente para o relógio, impaciente para acabar logo com aquele assunto desagradável. A viagem até a agência foi silenciosa. Sentei no banco de trás, com a pequena mala ao meu lado, olhando pela janela enquanto ruas e casas familiares passavam. Lugares da minha infância, que talvez eu nunca mais visse. Minha mãe olhava de vez em quando pelo retrovisor com os olhos vermelhos, mas não disse uma palavra. O prédio da agência era simples e frio, as paredes de cores pálidas, o cheiro estéril. Uma mulher com rosto gentil e olhos tristes nos cumprimentou e nos levou a um pequeno escritório. Meu pai sentou-se imediatamente e começou a preencher formulários. Calmo, preciso, como se estivesse assinando um contrato. A cada assinatura, ele me desligava um pouco mais de nossas vidas. Eu estava sentada, rígida, incapaz de compreender que aquilo estava realmente acontecendo. Não era um sonho, nem um pesadelo, era a realidade. Quando chegou o momento da despedida, meu pai apertou a mão da assistente social. "Obrigado pelo seu apoio", disse ele de forma prática. Então, virou-se para mim e colocou a mão brevemente no meu ombro. "Seja boazinha, ouça os adultos e faça o que mandarem." Soava como se eu estivesse indo para uma colônia de férias, não para uma nova vida sem volta. Minha mãe se ajoelhou para me abraçar. "Eu te amo", sussurrou ela com a voz embargada. "Me desculpe." Então ela também se virou e seguiu meu pai para fora. Corri para a janela. Lá fora, vi-os entrando no carro. Nenhum olhar para trás, nenhuma hesitação, apenas o som do motor que desaparecia enquanto eles iam embora e me deixavam para trás definitivamente. A assistente social colocou a mão suavemente no meu ombro, mas eu me afastei. Eu não queria consolo de estranhos. Eu queria que minha família, por mais defeituosa que fosse, me amasse o suficiente para me manter. Naquela noite, em um quarto estéril do abrigo onde eu ficaria até encontrarem uma nova família para mim, desabei completamente. Enterrei meu rosto no travesseiro, que cheirava a sabão em pó barato, e solucei tão forte que meu corpo inteiro tremia. 8 anos de idade, abandonada pelas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Apenas porque eu era uma menina e não o filho que meu pai desejava. Naquele momento, algo endureceu dentro de mim. Jurei silenciosamente que nunca mais permitiria que meu valor dependesse das expectativas dos outros. Eu nunca mais imploraria por amor e jamais esqueceria o que meus pais fizeram comigo. O ano seguinte passou como um borrão, um ciclo interminável de rostos estranhos e alojamentos temporários. Fui passada por 3 famílias adotivas temporárias diferentes. Cada uma prometia me acolher permanentemente. Mas no final, todas decidiram que eu não me encaixava. A primeira família vivia em uma casa superlotada com outros 6 filhos adotivos. Eu era apenas mais uma obrigação para adultos sobrecarregados. A segunda, um casal sem filhos, decidiu depois de 2 meses que preferia uma criança mais nova, de preferência um bebê. A terceira parecia perfeita no início, até que percebi que eles só estavam interessados no auxílio financeiro do governo. Durante essas mudanças constantes, retraí-me cada vez mais em mim mesma. Parei de fazer amizades nas novas escolas, já que teria que ir embora logo de qualquer maneira. Tornei-me quieta, vigilante e independente.
A única coisa que permaneceu constante na minha vida foi minha dedicação à escola. Livros e estudos tornaram-se meu refúgio, uma área onde eu podia ser boa, sem precisar confiar em ninguém. Minha assistente social, a senhora Garcia, notou meu fechamento crescente. Ela se preocupava com as muralhas que eu havia construído ao meu redor. Para mim, no entanto, elas eram a única coisa que me mantinha inteira. Juliana, dizia ela em nossas conversas mensais. Tudo bem deixar as pessoas entrarem de novo. Nem todo mundo vai te abandonar. Eu não acreditava nela. Na minha cabeça de 9 anos, eu tinha a prova de que até mesmo aqueles que deveriam te amar podiam simplesmente te descartar. Confiança era um luxo que eu não podia mais me dar ao luxo de ter. Minha quarta família temporária foram os Roberto, um casal rigorosamente religioso. Eles entendiam o acolhimento de crianças como um dever cristão, não como algo vindo do coração. Ofereciam o básico, um teto sobre a cabeça e comida, mas nenhum afeto. A senhora Roberto vigiava cada passo meu, sempre à procura de infrações às regras. O senhor Roberto era distante. Falava comigo apenas durante as refeições obrigatórias em família, onde eu deveria ficar sentada em silêncio e só falar se falassem comigo. O ponto de virada veio quando um vaso caro da senhora Roberto quebrou enquanto eu estava na escola. Mesmo assim, ela me acusou imediatamente. Como castigo, fiquei sem jantar e tive que passar o fim de semana inteiro no meu quarto. Quando a senhora Garcia apareceu de surpresa no sábado, me encontrou com fome e chorando. Uma semana depois, fui retirada da casa dos Roberto e levada de volta para o abrigo coletivo, enquanto a senhora Garcia procurava uma solução melhor. Tenho alguém em mente, disse ela, enquanto estávamos sentadas na sala de visitas fria. Ele é diferente dos seus pais adotivos anteriores. É solteiro, o que é raro, mas tem uma reputação excelente. Dei de ombros. Não me importo, murmurei sem olhar para ela. O nome dele é Jaime Ribeiro, continuou ela. Ele tem 60 anos, é viúvo e não tem filhos próprios. Ele cuidou de várias crianças ao longo dos anos, e todas falam dele com muito carinho. Ele foi empresário, agora está aposentado e é financeiramente independente. Ele realmente quer dar um lar a uma criança. Eu já tinha ouvido tais promessas muitas vezes e elas sempre acabavam em decepção. Então, não me agarrei à esperança, por mais gentilmente que a senhora Garcia falasse desse tal Jaime Ribeiro. Uma semana depois, eu estava no carro dela a caminho de um bairro nobre de Curitiba. Quando entramos em uma longa entrada que levava a uma bela casa de estilo clássico, cercada por araucárias e ipês, meu estômago se contraiu de nervoso. Jaime Ribeiro era muito diferente do que eu esperava. Ele era alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos azuis gentis que formavam rugas nos cantos quando ele sorria. Vestindo jeans e uma camisa de flanela, ele abriu a porta para nós. Ele parecia mais um avô amoroso de um livro de contos de fadas do que os pais adotivos severos que eu conhecia. Você deve ser a Juliana, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dos meus olhos. Estava muito ansioso para te conhecer. A senhora Garcia me contou que você gosta de ler. Assenti cautelosamente, surpresa por ela ter mencionado esse detalhe sobre mim. Então, talvez eu tenha exatamente a coisa certa para você, disse ele com um sorriso caloroso. Tenho uma pequena biblioteca que poderia usar uma boa leitora. Gostaria de ver? Essa primeira visita foi como um raio de luz numa longa escuridão. Em vez de me fazer perguntas ou explicar regras, ele me guiou pela casa, mostrou as casinhas de passarinho que ele mesmo tinha construído, a horta nos fundos e finalmente, sua impressionante biblioteca, cheia de livros do chão ao teto, clássicos, romances modernos, ciência, arte. Quando finalmente chegamos ao quarto que seria meu, fiquei sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca de algo que eu mal conhecia: esperança. O quarto era grande e iluminado, com um banco na janela que dava para o jardim, uma escrivaninha para a escola e estantes vazias esperando para serem preenchidas. Deixei propositalmente simples, explicou Jaime. Pensei que, se você ficar, talvez queira escolher as cores e os móveis você mesma. Afinal, deve ser o seu espaço. Essa ideia me era estranha. Depois de um ano em abrigos e famílias temporárias, onde eu tinha sido apenas uma ocupante passageira sem o direito de deixar marcas. Apesar da recepção amigável, mantive-me cautelosa.
2 semanas depois, Jaime tornou-se oficialmente meu pai adotivo temporário. Mudei-me com minha única mala e a firme convicção de que aquele lar também não duraria. Eu era educada, mas distante, decidida a não criar vínculos, nem com ele, nem com a bela casa que ele tinha aberto para mim. Mas Jaime nunca forçou a barra. Em vez disso, ele simplesmente me deixou fazer parte do seu dia a dia. No jantar, ele perguntava sobre meu dia. Ouvia atentamente e contava pequenas histórias da sua própria vida. Quando via quais livros eu pegava da biblioteca, colocava títulos semelhantes discretamente na minha mesa. Ele me convidava para ajudar no jardim, mas nunca era uma obrigação. 6 semanas após minha mudança, tive o primeiro pesadelo em muito tempo. Acordei gritando, banhada em suor, a mesma cena que me assombrava repetidamente, o abandono. Esperei repreensão ou impaciência, como acontecia com pais adotivos anteriores quando meu medo se tornava inconveniente. Em vez disso, houve uma batida suave na porta. "Juliana, posso entrar?" perguntou Jaime calmamente. Limpei as lágrimas apressadamente e sussurrei um fraco sim. Ele entrou, trazendo uma xícara de chocolate quente e sentou-se na beira da cama. "Sonho ruim?" perguntou ele, estendendo-me a xícara. Assenti, incapaz de falar. "Eu também tinha depois da morte da minha esposa", disse ele baixinho, e eu olhei surpresa. Às vezes, nossa mente tenta processar enquanto dormimos o que nos dói demais quando estamos acordados. Ele não fez perguntas, não deu palavras vazias de consolo. Ele simplesmente ficou lá até que eu tivesse bebido o chocolate e minha respiração se acalmasse. "Quer que eu fique por perto até você dormir de novo?" perguntou ele finalmente. Assenti e ele prometeu sentar-se à minha porta caso eu precisasse dele. Na manhã seguinte, descobri que ele realmente tinha ficado acordado a noite toda ali, só para que eu me sentisse segura. Naquela noite, surgiu a primeira rachadura na muralha que eu tinha construído em volta do meu coração. Nos 6 meses seguintes, Jaime demonstrou um cuidado calmo e constante. Ele não perdeu uma única festa da escola, pendurou meus prêmios com orgulho na geladeira, me levou ao médico quando fiquei doente e me ajudou com a lição de casa quando pedi. Ele me contou sobre sua paixão por arquitetura, me levou em passeios para ver prédios especiais em Curitiba, como o Museu Oscar Niemeyer e a Ópera de Arame, e me explicou a história deles. Devagar, quase imperceptivelmente, comecei a confiar. Comecei a colocar meus próprios livros na mesa dele, um sinal silencioso de recomendação mútua. Eu contava a ele voluntariamente sobre o meu dia. Parei de recuar quando ele se aproximava e, em algum momento, parei de acreditar que ele me mandaria embora assim que eu cometesse um erro. Depois de 1 ano na casa dele, percebi que algo fundamental havia mudado. Eu me sentia segura e, para uma criança que tinha sido rejeitada pelos pais, segurança era o primeiro passo para a cura. No meu 10º aniversário, Jaime me levou para tomar café da manhã na minha padaria favorita e depois dirigiu surpreendentemente até o Tribunal de Justiça. "Temos uma audiência com um juiz ali", explicou ele. "Eu gostaria de adotar você, Juliana, mas só se você também quiser." Olhei para ele atônita. "Você quer me adotar de verdade?" Ele sorriu calorosamente. "Mais do que qualquer outra coisa. Você é a filha que eu nunca tive. Quero que você leve meu nome e que nunca mais duvide de onde você pertence." Lágrimas encheram meus olhos, lágrimas que eu tinha jurado nunca mais derramar por família. Mas desta vez eram lágrimas de esperança. "Sim", sussurrei. "Sim, por favor." 3 meses depois, era oficial. Tornei-me Juliana Ribeiro, filha de Jaime Ribeiro. Não mais uma criança sob tutela, não mais um caso em um arquivo, mas alguém com um lar verdadeiro. A primeira coisa que Jaime fez após a adoção foi me levar a uma loja de decoração. "Esta aqui é sua casa para sempre agora", disse ele enquanto olhávamos cartelas de cores. "Seu quarto deve mostrar quem você é." Escolhi um azul suave para as paredes, com detalhes em branco e amarelo. Jaime me ajudou a pintar o fim de semana inteiro, sem reclamar da minha bagunça ou desajeito. No final, ele me surpreendeu com uma estante feita sob medida, que ele mesmo tinha construído, perfeitamente encaixada sob o banco da minha janela. E assim como meu quarto se transformou, eu também comecei a mudar. A segurança e a constância que Jaime me deu me permitiram curar, em vez de apenas sobreviver.
Porque ele sentia meu medo profundo e minha desconfiança, organizou consultas para mim com a doutora Laura Esteves, uma psicóloga infantil especializada em traumas de adoção. No consultório aconchegante dela, cercada de cores, jogos e luz quente, comecei devagar a processar a dor do meu passado. O que seus pais fizeram, disse ela um dia suavemente, não tem nada a ver com o seu valor. Mostra apenas os limites deles, não os seus. Com o tempo, através do apoio inabalável de Jaime e do acompanhamento sensível da doutora Laura, comecei a compreender uma verdade fundamental. Eu tinha valor. Eu era digna de amor. Eu não tinha sido doada porque havia algo errado comigo, mas porque as pessoas que deveriam ter me protegido não foram capazes de reconhecer meu valor. Jaime incentivou meus interesses escolares sem pressão. Ele notou meu fascínio crescente por construções e arquitetura, certamente influenciado por nossos passeios, juntos, a edifícios especiais. No meu aniversário de 11 anos, ele me deu um kit de construção. Não um brinquedo, mas uma ferramenta educacional que ensinava princípios básicos de engenharia. Passei horas projetando estruturas complicadas, enquanto Jaime me observava com orgulho e dava dicas discretas. A escola tornou-se um lugar de conquistas, não mais apenas um refúgio. Graças à estabilidade em casa, pude transformar minha energia em sucesso, em vez de apenas sobrevivência. Meus professores notaram a mudança. Eu participava mais, trabalhava com autoconfiança, levantava a mão, entrava em grupos de estudo e ousava olhar além da minha muralha de proteção. Na 7ª série, conheci Zoe Martins, uma menina extrovertida e animada que de repente decidiu ser minha amiga. Ela sentou-se ao meu lado sem ser convidada na biblioteca um dia e disse: "Você sempre lê os livros mais interessantes. Precisamos conversar sobre isso." Assim começou minha primeira amizade verdadeira. Zoe era tudo o que eu não era. Confiante, popular, cercada por uma família grande e calorosa. E, no entanto, ela via algo em mim que queria conhecer. Com o incentivo de Jaime, permiti que a amizade crescesse devagar. Quando Zoe me convidou para dormir na casa dela, Jaime me ajudou a fazer a mala, me levou até lá e prometeu estar a apenas um telefonema de distância. Naquela noite, cercada pela família barulhenta e amorosa de Zoe, experimentei pela primeira vez como era um verdadeiro jantar em família, com risadas, provocações e pais que amavam seus filhos igualmente e incondicionalmente. No dia seguinte, liguei para Jaime, não porque quisesse voltar correndo, mas para dizer a ele o quanto eu era grata pelo lar que ele tinha criado para nós, mesmo que fôssemos apenas nós dois. Com a transição para o ensino médio, meu entusiasmo pela arquitetura tornou-se uma paixão real. Jaime me apoiou com livros técnicos, visitas a museus e viagens a obras famosas pelo país, de Brasília a Ouro Preto. No meu aniversário de 16 anos, ele me presenteou com uma prancheta de desenho profissional e um conjunto de ferramentas arquitetônicas em um estojo de couro nobre. "Você tem um olhar especial, Jo", disse ele enquanto eu examinava os instrumentos. "Você entende que a arquitetura não é feita apenas de formas e funções, mas pode criar espaços onde as pessoas se sentem seguras e valorizadas. Acredito que um dia você criará coisas extraordinárias." As palavras dele eram como uma fundação de concreto armado, estáveis, capazes de sustentar tudo, inabaláveis. Comecei a me informar sobre programas de arquitetura nas melhores universidades. Um objetivo que, para a menina abandonada de 8 anos, seria impensável. Jaime nunca me pressionou, mas deixou claro que dinheiro não seria um obstáculo. "Tenho economizado para a sua faculdade desde o dia em que você veio morar comigo", confessou ele, quando falei hesitante sobre as mensalidades. "Você se concentra nos seus sonhos. O resto deixe comigo." Meu último ano de escola foi um turbilhão de inscrições, portfólios e espera nervosa. Jaime me levou para visitas aos campi, ajudou na organização e celebrou cada pequeno progresso. Quando finalmente chegou a carta de aprovação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Paulo, Jaime a emoldurou e pendurou com orgulho na sala de estar. Para cada visita, ele contava que sua filha brilhante em breve mudaria o horizonte das cidades. Na noite anterior à minha partida para São Paulo, sentamos na varanda balançando sob o céu estrelado. "Quero te agradecer", disse Jaime baixinho. "Me agradecer?", perguntei surpresa.
Sou eu quem deve agradecer a você por tudo. Não, respondeu ele com a voz embargada. Obrigado por me permitir ser seu pai. Quando a Susana e eu soubemos que não poderíamos ter filhos, foi a maior dor das nossas vidas. Depois da morte dela, pensei que esse sonho estava perdido para sempre. E então veio você, essa menina extraordinária e forte que precisava de um lar exatamente como eu precisava de alguém para compartilhar o meu. Você me fez pai, Juliana. Esse é o maior presente que alguém poderia ter me dado. Encostei minha cabeça no ombro dele, sem medo da proximidade ou da rejeição. Nós salvamos um ao outro, disse eu baixinho. A faculdade foi exigente, mas emocionante. Mergulhei no meu trabalho, decidida a deixar Jaime orgulhoso e construir uma vida digna do amor e da confiança dele. Falávamos ao telefone toda semana e eu voltava para casa em todos os feriados e nas férias de verão. Cada reencontro confirmava o que eu já sabia há muito tempo. Eu tinha um lar verdadeiro, uma família, um pai. Concluí meu curso com honras e recebi várias ofertas de emprego. Na cerimônia de formatura, Jaime estava na plateia. Lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto eu recebia meu diploma. No jantar depois, ele me entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um pingente de prata em forma de chave de casa. Você já tem a chave da nossa casa, disse ele com um sorriso amoroso. Esta aqui é para te lembrar que agora você tem a chave do seu próprio futuro nas mãos. Um futuro limitado apenas pela sua imaginação e sua coragem. Aceitei um cargo em um escritório de arquitetura renomado em Curitiba, pois queria ficar perto de Jaime. Com o tempo, comprei minha primeira casa própria, um imóvel antigo que precisava de reforma, que Jaime e eu consertamos juntos nos fins de semana. Minha carreira evoluiu rapidamente. Logo fiquei conhecida por meus projetos inovadores e centrados nas pessoas. Aos 30 anos, fui promovida a arquiteta-chefe e liderava meus próprios projetos. Durante esses anos de sucesso e crescimento, Jaime permaneceu minha âncora firme, meu maior apoiador e confidente. Ele visitava cada exposição onde meus projetos eram mostrados, colecionava recortes de jornal sobre meu trabalho e me apresentava a todos com orgulho. Esta é minha filha, a arquiteta. Mas o tempo, essa força implacável, começou a deixar marcas nele. Primeiro foram apenas pequenas coisas, um leve tremor nas mãos, momentos curtos de esquecimento, uma certa lentidão em seus movimentos. Quando eu expressava minha preocupação, ele dispensava com um sorriso. Tenho 82 anos, Ju. Envelhecer não é doença, é um privilégio. Eu queria acreditar nele, talvez porque não suportava a ideia de perdê-lo. Enquanto meu sucesso profissional continuava a crescer, uma sombra pairava sobre a vida que tínhamos construído juntos. Aos 32 anos, eu havia me estabelecido como uma das principais arquitetas do sul do país. Meus projetos ganhavam prêmios e uma revista importante de arquitetura elogiou meu centro comunitário, que combinava materiais sustentáveis com espaços abertos de convivência. Mas todo o reconhecimento não conseguia afastar minha preocupação crescente. Numa noite, em nosso jantar semanal, notei que Jaime mal comia. Seu apetite, antes saudável e forte, havia desaparecido. As roupas pendiam largas em seu corpo e suas mãos, antes fortes, pareciam finas e frágeis, enquanto ele segurava o garfo. Pai, disse eu suavemente. Uma palavra que um dia me fora estranha, mas que agora saía naturalmente dos meus lábios. Precisamos falar sobre sua saúde. Algo não está certo, e fingir que está tudo bem não ajuda nenhum de nós. Ele largou os talheres e soltou um suspiro pesado. Aquele som cheio de cansaço fez meu coração gelar. Eu esperava poder te poupar disso por mais um tempo, confessou ele finalmente, mas você sempre foi muito atenta. Ele pegou minha mão. Estou com câncer no pâncreas, Juliana. Estágio 4. O diagnóstico veio há 3 meses. Fiquei tonta. 3 meses. Por que você não me disse nada? Deve haver tratamentos, especialistas, estudos, alguma coisa. Temos recursos. Podemos lutar. Jaime balançou a cabeça devagar. Conversei com os melhores médicos. Está muito avançado. As terapias poderiam me dar mais alguns meses, mas a que preço? Dor, fraqueza, não seria mais a vida como eu a conheço. Então você vai simplesmente desistir? Perguntei, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você não pode me deixar sozinha, não você. Ele sorriu tristemente. Eu não estou desistindo, minha menina, e também não vou voluntariamente.
Tive uma vida maravilhosa, especialmente os últimos 24 anos com você. Mas agora preciso te pedir uma coisa. Tudo, sussurrei. Ajude-me a morrer com a mesma dignidade com que vivi, disse ele calmamente. E depois, viva. Viva de forma que você saiba que me deu mais alegria do que eu jamais julguei ser possível. Os 6 meses seguintes foram uma lição de amor e graça. Jaime organizou tudo com o cuidado habitual. Ele se reuniu com seu advogado, organizou seus documentos, escreveu cartas para pessoas importantes para ele, tirei uma licença não remunerada para cuidar dele, firmemente decidida a preencher seus últimos dias com calor, proximidade e dignidade. Folheamos álbuns de fotos antigos, assistimos a filmes clássicos e tivemos longas conversas sobre a vida, o amor e o que talvez viesse depois. Jaime não temia a morte. Para ele era apenas o próximo grande passo. A única coisa que me deixa triste, disse ele numa noite, enquanto estávamos sentados na varanda vendo o pôr do sol, é que não verei mais as construções maravilhosas que você ainda vai criar e a vida que você ainda tem pela frente. Mas estarei te observando, Juliana. Disso eu tenho certeza. Numa manhã silenciosa de terça-feira na primavera, com a luz do sol entrando pela janela e o canto dos pássaros do jardim que ele tanto amava, Jaime Ribeiro respirou pela última vez. Eu segurava a mão dele, como fizera horas antes, contando histórias da nossa vida, prometendo que eu ficaria bem, que ele podia descansar agora. Sua partida foi pacífica, mais um deslizar suave do que uma luta. A dor depois foi avassaladora, e no entanto carregava uma estranha beleza. Eu tinha amado aquele homem tão completamente, e ele tinha me amado tão sem limites, que a dor da sua perda era apenas o espelho da sua importância. Apesar de tudo, senti gratidão por ter sido escolhida por tal pessoa, por poder chamá-lo de pai. O funeral dele foi cheio. Ex-filhos adotivos, colegas, vizinhos, pessoas cujas vidas ele tocou com sua bondade. Jaime Ribeiro havia deixado marcas, não apenas em pedra e madeira, mas em corações. Fiquei de pé, ereta, ao fazer seu discurso fúnebre, decidida a honrá-lo com dignidade em vez de desabar sob o peso da dor que quase me dominava. Jaime Ribeiro me ensinou que família não tem nada a ver com sangue ou obrigação, disse eu aos presentes. Família significa escolher um ao outro, amar um ao outro e estar lá um pelo outro, todos os dias. Ele me escolheu quando meu próprio sangue me rejeitou e com isso, não apenas salvou minha vida, mas a transformou em algo lindo. Zoe ficou ao meu lado durante toda a cerimônia, com a mão calmante nas minhas costas. Minha melhor amiga há 20 anos, minha irmã de coração. A presença dela me ajudou a aguentar firme quando fiquei tonta de tristeza. 3 semanas após o enterro, o advogado de Jaime, Ricardo Teles, me ligou pedindo uma reunião. Há assuntos sobre o espólio para discutir, explicou ele. Jaime deixou instruções muito precisas. Eu nunca tinha pensado muito na situação financeira de Jaime. Sabia que ele tinha administrado uma empresa de manufatura bem-sucedida e vivia confortavelmente. Mas a riqueza nunca foi parte da identidade dele. Ele sempre colocou experiências acima de bens materiais. Quando cheguei ao escritório de Ricardo, estava totalmente despreparada para o que me esperava. Jaime Ribeiro era muito mais rico do que a maioria imaginava, começou Ricardo, enquanto espalhava documentos em sua mesa brilhante. Suas participações em empresas, imóveis e ações somam um valor total de cerca de 27 milhões de reais. Olhei para ele incrédula. 27 milhões? Isso não pode estar certo. Ricardo sorriu suavemente. Jaime era um homem de negócios e investidor extremamente inteligente. Ele apenas mantinha sua fortuna conscientemente em segundo plano. Então, ele me empurrou um documento. De acordo com o testamento dele, ele deixou tudo para você. Juliana, você é a herdeira universal. A notícia ganhou as manchetes das revistas de economia locais. A arquiteta estrela de Curitiba herda fortuna milionária e a manufatura Ribeiro passa para a filha adotiva. Tentei evitar a atenção pública. Minha dor ainda era recente e o interesse na minha vida privada parecia invasivo. Cerca de um mês após a abertura do testamento, quando eu estava apenas me acostumando com a nova realidade e responsabilidade, recebi a primeira ligação estranha, um número desconhecido, uma voz masculina que dizia meu nome e depois silêncio, antes de a ligação cair. Achei que fosse um engano ou um jornalista insistente,
mas as ligações se repetiram, às vezes diariamente, às vezes com pausas. Sempre o mesmo padrão. Meu nome, silêncio, desligar. Mencionei isso num encontro com Ricardo. Talvez seja inofensivo, opinou ele com cautela, mas depois da sua herança, devemos ficar atentos. Por segurança, mude seu número e preste atenção em quem tem acesso aos seus contatos. Segui o conselho dele, mas o desconforto permaneceu. Alguém estava me procurando e o momento sugeria que tinha a ver com o dinheiro. Instalei um sistema de segurança e fiquei mais atenta ao meu redor. 3 meses após a morte de Jaime, a campainha tocou numa manhã na minha porta. Na tela do interfone, vi um homem na casa dos 60 anos, bem vestido, mas com um rosto que contava uma história de vida dura. Um estranho. E, no entanto, seus traços despertaram uma vaga memória em mim. Posso ajudar? Perguntei pelo interfone, não disposta a abrir a porta para um desconhecido. Juliana Chang, disse o homem, e o som desse nome, meu nome antigo, fez meu coração parar. Eu sou seu pai, Henrique Chang. O mundo pareceu parar. Henrique Chang, o homem que me doou aos 8 anos como um móvel supérfluo. O homem que não quis ficar comigo porque eu nasci menina. E agora ele estava ali, na minha porta, me chamando de filha. Meu primeiro impulso foi ignorá-lo. Fingir que eu não estava lá. Mas 24 anos com Jaime me deram uma força que eu não possuía antes. Abri a porta, mas fiquei parada no batente, como uma barreira entre nós. Meu nome é Juliana Ribeiro, disse friamente. O que você quer? Ele piscou surpreso com meu tom, como se esperasse uma recepção calorosa. Juliana, procurei por você durante anos. Começou ele com uma voz que oscilava entre a súplica e o arrependimento fingido. Quando soube da sua herança, soube que finalmente poderia te encontrar. Que conveniente, retruquei calma, embora por dentro estivesse uma tempestade. 24 anos de silêncio e de repente você aparece aqui. Logo depois que meu nome saiu no jornal. Não é como você pensa, protestou ele. Sua mãe, ela morreu há 10 anos. O último desejo dela foi que eu te encontrasse para consertar tudo. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Mas após anos de terapia, eu reconheci a diferença entre dor e manipulação. Eu sempre te amei, Juliana, continuou ele. Te dar para adoção foi o maior erro da minha vida. Observei-o em silêncio, procurando pelo homem que eu conhecia da minha infância. Mas aquele não estava mais diante de mim. Ele parecia menor, mais velho, desgastado pelo tempo. Suas roupas eram caras, mas gastas. Seu relógio era uma réplica barata de uma marca de luxo. Detalhes que diziam tudo o que as palavras não podiam. Preciso de tempo para processar isso, disse finalmente. Essa não é uma conversa que eu quero ter hoje. Ele assentiu ansiosamente. Claro, claro. Aqui está meu número. Estou hospedado num hotel no centro. Me ligue quando estiver pronta. Há tanto para dizer, tantos anos para recuperar. Peguei o cartão dele sem olhá-lo. Adeus, Sr. Chen. Por favor, disse ele quando eu estava fechando a porta. Me chame de pai. A porta bateu antes que ele pudesse ver minha reação. Pai. Uma palavra que ele tinha perdido o direito de usar há anos e que desde então pertencia a apenas um homem, Jaime Ribeiro. Um título que, no meu coração e na minha mente, era só dele. Naquela noite, liguei para Zoe e contei sobre a visita inesperada. Você acha que ele está falando a verdade, que procurou por você todos esses anos? Perguntou ela, depois de me ouvir. Não sei, admiti, mas vou descobrir. No dia seguinte, contratei um detetive particular para verificar a vida atual de Henrique Chang e suas atividades nos últimos 24 anos. O resultado, que chegou uma semana depois, confirmou meus piores medos. Henrique Chang estava falido. Sua carreira bancária havia terminado há 15 anos sob suspeita de violações éticas. Desde então, ele teve vários empregos, mas nunca durou mais que 1 ou 2 anos. Além disso, havia um problema massivo com jogos de azar, que o tinha levado a dívidas profundas. Sua casa tinha ido a leilão e ele vivia agora em um pequeno apartamento alugado com contrato mensal e não no hotel que havia mencionado. O sinal mais claro, porém, não havia absolutamente nenhum registro de que ele tivesse tentado me encontrar. Nenhum investigador, nenhuma consulta a órgãos públicos, nenhuma busca em registros de adoção ou online. Nada.
até 3 meses atrás, quando a notícia sobre minha herança apareceu na imprensa. O investigador também localizou meus irmãos. Érico era agora um cirurgião de sucesso, casado e com 3 filhos. Jason ensinava ciências em uma escola de ensino médio, também casado e com 2 filhos. Ambos haviam se distanciado do nosso pai há anos, devido aos constantes pedidos de dinheiro e ao comportamento manipulador dele. Daniel, o filho precioso que um dia me substituiu, estava com 20 e poucos anos e tinha cortado quase totalmente o contato com Henrique após uma briga durante a faculdade. Com essas informações na mão, concordei em me encontrar com Henrique em um restaurante público. Cheguei cedo, escolhi uma mesa com vista para a entrada. Ele chegou 15 minutos atrasado, cobrindo-me de desculpas e com um sorriso ensaiado. "Obrigado por me encontrar", começou ele lisonjeiro. "Você se tornou uma mulher tão linda e bem-sucedida. Eu sempre soube que você conseguiria." "Sério?" perguntei calmamente. "Interessante, considerando que você me deu para adoção porque eu era menina e, portanto, sem valor para você." O sorriso dele congelou. "Isso não é verdade. Tínhamos problemas financeiros na época e pensamos que você teria melhores chances com outra família." Chances que meus irmãos aparentemente não precisavam, principalmente o Daniel, a quem você recebeu com tanto entusiasmo. Minha voz permaneceu firme. Eu não queria dar a ele a satisfação de ver minha dor. "Não vamos distorcer a verdade, Sr. Chen. Você me rejeitou porque eu era mulher e contava menos para você do que seus filhos homens." Ele desviou o olhar. "Cometi erros. Todos nós cometemos, mas estou aqui agora para consertar as coisas." "Sério? Ou você está aqui porque ouviu que herdei a fortuna do meu verdadeiro pai e espera pegar uma fatia disso?" O rosto dele mudou. A fachada de arrependimento deu lugar ao cálculo puro. "Somos família. Sangue é sangue. Isso é o que conta." "Jaime Ribeiro não passava de um estranho", acrescentou ele com desprezo. "Apenas um homem que te acolheu." Inclinei-me para a frente, minha voz baixa, mas afiada como uma faca. "Jaime Ribeiro foi, na primeira semana em que morei com ele, mais pai para mim do que você jamais foi em 8 anos. Ele me escolheu, ele me valorizou, ele me amou, incondicionalmente." "Ele era rico", rosnou Henrique, agora sem máscara. "Qualquer um pode ser generoso quando tem milhões na conta. É por isso que você está aqui? Pelo dinheiro?" Ele recostou-se, a voz fria. "Você me deve. Eu te dei a vida. Sem mim, você não existiria." Levantei-me. "Num ponto você tem razão", disse calmamente. "Eu não seria quem sou hoje se você não tivesse me abandonado. Sua rejeição me levou ao Jaime. Por isso, eu te agradeço. Mas essa é a única coisa que você vai receber de mim. Gratidão pela sua ausência. Você nunca se importou comigo, até que de repente eu tive algo que você poderia usar", disse eu e saí andando. "E agora você é só uma menina ingrata que teve sorte", gritou ele atrás de mim, alto o suficiente para que cabeças se virassem. Não me virei. Saí do restaurante torcendo para que a sombra dele nunca mais entrasse na minha vida. Mas, como logo ficaria claro, um homem disposto a abandonar seu filho por dinheiro também está disposto a ir muito mais longe para conseguir uma fortuna. Depois desse encontro, voltei para casa dividida entre o alívio e a devastação. A verdade que eu sempre sentira tinha sido confirmada da maneira mais cruel. Meu pai biológico nunca me amou, nunca me valorizou e agora só me via como um acesso à riqueza. Apesar de todos os anos de cura, apesar da base inabalável que Jaime me deu, essa ferida ardia fundo. Liguei para Zoe, que veio imediatamente com vinho e apoio silencioso. "Eu não deveria estar tão acabada", disse eu, enquanto sentávamos no meu sofá, com as luzes da cidade abaixo de nós. Eu sabia quem ele era. Eu sabia por que ele veio. "Por que dói tanto mesmo assim?" "Porque você é humana", respondeu ela baixinho, colocando o braço ao meu redor, "e porque dentro de todos nós fica aquela garotinha que não deseja nada mais do que ser amada pelo pai." Naquela noite, não chorei pelo homem que era Henrique Chang, mas pelo pai que ele poderia ter sido, pela infância que eu talvez tivesse tido se meu gênero não tivesse decidido meu valor. Chorei até não restarem mais lágrimas, uma catarse que esperou 24 anos para acontecer. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Laura, que me acompanhou todos esses anos. Ela me recebeu na mesma tarde. Depois de contar tudo a ela, ela disse calmamente:
O que você está vivendo é uma reativação de um trauma antigo. A ferida foi reaberta, mas você não é mais a criança ferida de antigamente. Você é agora a mulher que aprendeu a se proteger e a se curar. Você dispõe hoje de recursos internos e externos que não tinha aos 8 anos. Disse a doutora Laura. Eu só quero que ele suma da minha vida. Admiti. Trabalhei tão duro para construir algo bonito. Não vou deixar que ele destrua isso. Então esse é exatamente o limite que você precisa traçar, aconselhou-me ela. Juliana, agora você tem o poder. Você decide quem tem acesso à sua vida, aos seus sentimentos e, sim, também aos seus recursos. Com o apoio dela e minha própria força duramente conquistada, instruí Ricardo a enviar a Henrique uma carta oficial de cessar e desistir, aviso extrajudicial, com o aviso claro de que qualquer outro contato resultaria em medidas legais. Aumentei as medidas de segurança na minha casa e no escritório e pedi à minha assistente para verificar todas as ligações e visitantes. Por 2 semanas, houve silêncio. Comecei a esperar que Henrique finalmente tivesse percebido quão inúteis eram suas tentativas. Mas então, o assédio começou, desta vez sistemático. Ligações tarde da noite, de números anônimos, e-mails de contas falsas descrevendo supostas histórias médicas da família que eu precisava saber. Uma carta na minha caixa de correio, onde ele alegava estar com uma doença terminal e precisava de um encerramento. O ponto de virada veio quando ele me interceptou uma noite na garagem do meu prédio comercial. Ele surgiu de repente entre os carros estacionados. Você não pode me ignorar para sempre, gritou ele. Sua voz ecoou no concreto. Eu sou seu pai. Não, retruquei calmamente, pegando meu telefone. Você perdeu esse título há 24 anos. Jaime Ribeiro era meu pai. Você é apenas um homem que tomou uma decisão errada e agora quer lucrar com o meu sucesso. O rosto dele se contorceu de raiva. Aquele velho roubou você de nós. Ele te jogou contra sua família. Nós teríamos te buscado de volta se tivéssemos dinheiro. A mentira era tão descarada, tão desrespeitosa com a memória de Jaime, que algo se quebrou dentro de mim. Pare, disse eu com uma força na voz que me surpreendeu. Pare de mentir. Meu investigador encontrou meus irmãos. Todos eles se afastaram de você por causa das suas manipulações e egoísmo. Daniel não fala com você há anos e você nunca me procurou, nem sequer tentou me encontrar. O olhar dele tornou-se subitamente calculista. Família perdoa, Juliana. Sua mãe teria querido que você me perdoasse. Não ouse usar a memória dela para me manipular. Avisei-o. Você disse que ela morreu enquanto me procurava, mas minhas pesquisas mostraram que ela se divorciou de você há 15 anos, por causa do seu vício em jogo e crueldade mental. Ela morreu sozinha porque você afastou todos que um dia te amaram. Nesse momento, a segurança que eu havia chamado discretamente chegou. Enquanto o escoltavam para fora, ele gritou. Isso ainda não acabou. Eu vou pegar o que é meu por direito. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria não apenas a minha vida, mas a de muitos outros. Eu não permitiria que o retorno de Henrique destruísse o que Jaime tinha deixado para mim. Eu transformaria essa dor em algo significativo, em um legado digno de Jaime. Na manhã seguinte, liguei para Ricardo e expus meu plano. Quero criar uma fundação, expliquei. A Fundação Jaime Ribeiro de Apoio à Família. Ela deve apoiar crianças que foram abandonadas ou que saem do sistema de adoção sem serem adotadas. Ricardo ficou entusiasmado. Jaime estaria incrivelmente orgulhoso de você, Juliana. O que a fundação deve fazer exatamente? Auxílio moradia para jovens adultos que deixam o sistema de acolhimento, bolsas de estudo, programas de mentoria e uma iniciativa especial para meninas nas áreas de STEM. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Especialmente em arquitetura e engenharia, respondi. E quero usar uma parte considerável da minha herança para isso. Nada de quantias simbólicas, esse será o verdadeiro legado de Jaime. Nos 6 meses seguintes, dediquei-me inteiramente à construção da fundação. Esse trabalho tornou-se uma forma de cura. Cada novo plano de fomento, cada jovem vida que alcançávamos, era um agradecimento silencioso a Jaime e uma reconquista da minha própria história. Durante esse tempo, Henrique continuou tentando me contatar, embora com menos frequência. Mas permaneci firme. Cada mensagem era respondida juridicamente, nunca emocionalmente. Um dia, porém, recebi um e-mail inesperado de Jason, meu irmão 6 anos mais velho. Li um artigo sobre a sua fundação, escreveu ele.
Reconheci seu nome imediatamente, embora faça tanto tempo. Pensei muito em você e tentei te encontrar durante a faculdade, mas os registros de adoção eram sigilosos. Entendo se você não quiser ter nada a ver conosco, mas queria que soubesse que nunca esqueci minha irmãzinha. Após muita reflexão e consulta com a doutora Laura, concordei em encontrar Jason. Encontramo-nos num café perto do meu escritório. O homem que se aproximou de mim era um estranho com olhos familiares, os mesmos olhos que um dia pertenceram ao menino que me dava sobremesa extra escondido quando o pai não estava olhando. Juliana, disse ele com a voz embargada, você se parece com a mamãe. Obrigado por ter vindo. A conversa foi hesitante no início, carregada por 24 anos de silêncio e pelo peso do passado. Mas quando Jason começou a falar da vida dele, do seu arrependimento e do rompimento com nosso pai, surgiu lentamente uma conexão delicada. Eu era muito jovem para entender o que estava acontecendo, disse ele baixinho. Quando entendi, você já tinha ido embora há muito tempo. Tentei te encontrar, mas não sabia por onde começar. Nunca foi sua responsabilidade, respondi suavemente. Você também era só uma criança. Ele me contou sobre os últimos anos da nossa mãe, sobre como ela, após décadas de violência emocional, finalmente encontrou coragem para deixar Henrique. Como ela se arrependeu da decisão de me doar até seus últimos dias. Ela nunca se perdoou por isso, disse Jason. Ela foi fraca demais para enfrentá-lo na época e carregou essa culpa até a morte. Essa revelação despertou sentimentos contraditórios em mim. Uma mistura de satisfação e tristeza por uma mulher que, na minha história, foi ao mesmo tempo vítima e corresponsável. Eu não podia perdoar seus atos, mas comecei a entendê-la, com o olhar de uma mulher adulta que conhece o poder do medo e da dependência. Jason e eu decidimos manter contato com cautela, para ver se, depois de todos os anos e dor, algum tipo de relação fraterna poderia se desenvolver. Ele se ofereceu para fazer a ponte com Érico também, mas me avisou que nosso irmão mais velho também tinha lutado muito com as consequências das atitudes do nosso pai. Uma semana após nosso encontro, recebi mais uma exigência de Henrique. Desta vez através de um advogado barato que ameaçava contestar a adoção de Jaime. Ricardo me acalmou. Era uma tentativa sem base de me forçar a pagar dinheiro através de pressão jurídica. Quero que isso acabe de uma vez por todas, disse eu decidida. Marque uma reunião com Henrique e o advogado dele. Eu estarei lá. A conversa aconteceu na sala de conferências de Ricardo, um lugar que irradiava autoridade. Henrique apareceu presunçoso, convencido de que suas ameaças finalmente estavam surtindo efeito. O advogado dele, um homem nervoso com uma pasta gasta, sentou-se em silêncio ao lado dele. Fico feliz que você finalmente tenha recuperado o juízo, começou Henrique antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Estou aqui para deixar uma coisa clara, interrompi. Você não vai receber nem um centavo de mim, nem agora, nem nunca. Suas ameaças jurídicas não têm fundamento, e se você continuar, vou processá-lo por assédio e coação moral. O advogado limpou a garganta. Senhorita Ribeiro, tribunais de família frequentemente reconhecem os direitos dos pais biológicos, mesmo em casos de entrega voluntária. Ricardo respondeu calmamente. Não quando essa entrega ocorreu há 24 anos. Foi devidamente documentada e seguida de uma adoção formal. Sem mencionar que, em todo esse tempo, nunca houve tentativa de contato ou de recuperar a guarda. Olhei diretamente para Henrique. Tenho apenas uma oferta para você, disse firmemente. Pago uma clínica de reabilitação se você estiver disposto a aceitar ajuda para o seu vício em jogos. Esse é o único apoio financeiro que você receberá de mim. Henrique bateu com a mão na mesa. Sua moleca ingrata, começou ele, até que seu advogado o fez calar apressadamente. Eu sou seu pai, você me deve. Jaime me mostrou o que realmente significa ser pai, retruquei calmamente. Trata-se de amor, não de sangue, de cuidado, respeito e responsabilidade, não de reivindicações biológicas. Você apenas possibilitou minha existência, nada mais. Você não tem direito à minha vida, ao meu sucesso ou à minha herança. Levantei-me e acrescentei. Esta foi nossa última conversa. Qualquer contato futuro resultará em uma ordem de restrição e um processo público. Não sou mais a criança indefesa que você jogou fora. Sou Juliana Ribeiro e não lhe devo nada. Esse encontro colocou um ponto final definitivo.
Se Henrique finalmente entendeu que seus esforços eram em vão ou se simplesmente procurou novos caminhos para conseguir dinheiro. Eu não sei, mas os assédios pararam. Mais tarde soube, através de Jason, que Henrique tinha deixado a cidade e estava tentando a sorte em mesas de jogo em outro estado. 6 meses depois, a Fundação Jaime Ribeiro de Apoio à Família inaugurou seu primeiro projeto habitacional. Um prédio de apartamentos para jovens adultos que haviam deixado o sistema de acolhimento sem serem adotados. O prédio oferecia 20 apartamentos acessíveis, um centro comunitário e serviços de aconselhamento no local. Na cerimônia de inauguração, falei sobre Jaime, sobre a força que o amor de uma pessoa pode desencadear e sobre a missão da Fundação de passar esse tipo de apoio adiante. Família não é definida pelo sangue, disse eu aos presentes, mas pela decisão, dedicação e presença diária um pelo outro. Jaime Ribeiro me escolheu quando minha família biológica me rejeitou. Essa decisão não apenas me deu um lar, mas uma vida, um senso de valor e a certeza de que sou digna de amor, do jeito que sou. Quando cortei a fita e inaugurei o prédio, senti a presença dele, seu calor, seu orgulho, como se ele estivesse ao meu lado. Eu tinha transformado até a fortuna dele em um legado vivo, que continuaria a atuar muito tempo depois de nós. À noite, sentei-me na poltrona favorita de Jaime, agora na minha própria casa, e olhei para uma foto de nós dois na minha formatura. O braço dele estava sobre meus ombros, o rosto radiante de orgulho. O meu brilhava de pertencimento. Conseguimos, pai, sussurrei. Fizemos de algo quebrado, algo lindo. O caminho de uma criança abandonada para uma mulher autodeterminada foi longo e muitas vezes doloroso. A ferida da rejeição dos meus pais biológicos sempre faria parte da minha história. Uma cicatriz que me marcou, mas não me definiu. Através do amor de Jaime, da minha própria resiliência e da fundação que agora ajudava outros, essa ferida se tornou sabedoria, a rejeição tornou-se propósito. Olhei para minha vida, para o que eu tinha criado, minha carreira, minha família escolhida que me sustentava, e senti uma paz profunda. Meu valor nunca dependeu da incapacidade de Henrique Chang de reconhecê-lo. Esse valor sempre esteve lá, bem no fundo de mim, esperando para ser visto por alguém de olhos abertos e nutrido por alguém cujo coração fosse grande o suficiente para amar uma criança abandonada. Jaime foi essa pessoa para mim e agora, através do legado dele e das minhas decisões, assumiríamos juntos esse papel para muitos outros. Você já teve que redefinir o que família significa para você? Alguém fora da sua família biológica provou ser seu verdadeiro lar, seu porto seguro? Compartilhe sua história abaixo nos comentários. Se esta jornada da dor da rejeição para a força interior tocou você, deixe um like e inscreva-se no canal para ouvir mais histórias sobre coragem e recomeços. E lembre-se, família não significa quem compartilha seu sangue, mas quem caminha com você nos altos e baixos, nos desafios e na alegria. Obrigado por ouvir minha história. Desejo que você encontre ou construa a família que seu coração realmente merece. Icai 2. A Vingança de Mariana. Eu sou Mariana Torres, tenho 32 anos e sou dona de uma das redes de hotéis de luxo que mais cresce no Brasil. Ironicamente, é exatamente a mesma família que me rejeitou quando segui meus sonhos, que agora quer lucrar com meu sucesso. De graça. Eu estava no saguão de mármore do meu hotel principal e observava como meu pai tratava os funcionários com arrogância, sem fazer a menor ideia de quem eu havia me tornado nos 7 anos desde que eles me abandonaram. Antes de te contar como chegamos a isso, escreva nos comentários de onde você está assistindo e clique em gostei se você já teve que aprender a defender a si mesmo. Cresci em São Paulo. Por fora, minha infância parecia perfeita. Uma casa de classe média em um bairro bom que não revelava nada da frieza e da pressão por trás das fachadas. Meus pais, Haroldo e Glória Torres, eram obcecados por status e aparências. Eles gastavam cada centavo para parecerem mais ricos do que éramos. Meu pai trabalhava na gerência média de vários hotéis, sempre amargurado por nunca alcançar a diretoria executiva. Uma vez, ele tentou abrir uma pequena pousada, um desastre que acabou depois de 8 meses. Em vez de aprender com isso, ele se tornou cínico em relação a qualquer um que tivesse sucesso, especialmente mulheres bem-sucedidas. Minha mãe vivia para subir de classe social. Ela dava jantares que mal podíamos pagar e entrava em clubes exclusivos que estouravam nosso orçamento familiar.
A autoestima dela dependia da marca da bolsa que ela usava e com quem ela era vista. Depois, havia meus irmãos. Meu irmão Gabriel, o filho de ouro, que apesar das notas fracas e falta de ambição, era considerado perfeito. Minha irmã Amanda, a cópia da minha mãe, que adotou exatamente o mesmo padrão de vida. Parecer bem, casar bem, nunca causar problemas. E então vim eu. Desde cedo, o mundo dos negócios me fascinava. Enquanto outras crianças brincavam de casinha, eu brincava de hotel. Eu mudava os móveis de lugar, criava cardápios fictícios para o serviço de quarto e cobrava preços dos meus bichos de pelúcia dependendo da vista e das comodidades. Meus pais achavam isso vergonhoso, não bonitinho. Aos 10 anos, abri meu primeiro negócio, vender brigadeiros, mas não de qualquer jeito. Eu tinha faixas de preço, cartões de fidelidade e ofertas sazonais. Ganhei R$ 300 em um verão, o que meus pais consideraram sorte. Aos 14, coordenei um pequeno serviço de tarefas gerais na vizinhança com 2 colegas de escola, 15 clientes fixos e um cronograma elaborado. Quando mostrei orgulhosamente meu livro caixa para meu pai, ele apenas riu. Fingir que é gente grande é até bonitinho, mas uma hora você vai ter que procurar um caminho de verdade. Meu tempo de escola foi solitário, enquanto Amanda ia a festas e Gabriel era celebrado como atleta. Apesar de um desempenho mediano nas outras matérias, fiz cursos extras de economia e trabalhava num hotel, começando na limpeza. Eu queria entender o negócio desde a base. Meus pais ficaram horrorizados que a filha deles limpasse banheiros e arrumasse camas. Quando chegou a hora do vestibular, eles esperavam que eu estudasse artes ou humanas e, com sorte, encontrasse um bom marido. Em vez disso, me inscrevi nos melhores programas de hotelaria e administração do país. Quando as aprovações chegaram, a casa explodiu de raiva. "A indústria hoteleira vai te engolir", gritou meu pai. "Vi gente com mais talento que você quebrar a cara nisso." Minha mãe ficou horrorizada com a vergonha social. "O que vou dizer às senhoras do clube? Que minha filha quer ser camareira?" Apesar de tudo, aceitei uma bolsa no Senac, renomado por sua excelência em hotelaria. Meus pais negaram qualquer apoio, embora pagassem integralmente pelas faculdades medianas de Gabriel e Amanda. Durante a faculdade, tive 2 ou 3 empregos simultâneos, mantive notas excelentes e fiz estágios em hotéis por todo o país. Eu vivia de macarrão instantâneo e café. Dormia muitas vezes apenas 4 horas por noite, mas aprendi tudo, desde a contabilidade até a alta gastronomia. No começo, ligava para casa todo domingo. Minha mãe me dava uma atualização breve sobre parentes. Depois, passava o telefone. Gabriel geralmente ignorava. Amanda falava sobre as festas da faculdade. Meu pai perguntava apenas: "Já caiu na real?" e desligava quando eu dizia que estava indo muito bem. No segundo ano, as conversas se limitaram aos feriados. No terceiro, não recebi mais respostas. No dia da minha formatura, sentei sozinha em um mar de famílias orgulhosas. Eu tinha me formado com louvor, com ofertas de emprego de 3 grandes redes de hotéis na mão, mas ninguém para gritar meu nome em celebração. Apenas eu, meus sonhos e a certeza inabalável. Eu conseguiria tudo sozinha. O orador da formatura falou sobre a importância do apoio familiar. Lembro-me daquele aperto doloroso no peito, perguntando-me por que todo o meu esforço, minha disciplina e meu sucesso não significavam nada para aqueles que deveriam ter mais orgulho de mim. Após a cerimônia, observei outros formandos rindo com seus pais, recebendo flores, tirando fotos. Fiquei sozinha de beca, segurando as lágrimas com dificuldade. Naquele momento, tomei uma decisão. Se minha família não conseguia reconhecer meu valor, eu criaria algo tão grande e extraordinário que o mundo inteiro teria que ver. Aceitei a oferta de emprego com o menor salário, mas com as maiores oportunidades de desenvolvimento. Enquanto meus colegas iam para redes de luxo renomadas com apartamentos corporativos e conta de despesas, mudei-me para uma kitnet minúscula e comecei num grupo de hotéis boutique em dificuldade, para aprender tudo do zero. Hoje sei que aquele dia da minha formatura foi ao mesmo tempo o mais doloroso e o mais importante da minha vida. Foi o dia em que entendi que eu mesma precisava me tornar minha família, meu apoio, minha defensora. E foi exatamente o que fiz. Minha posição inicial no Hotéis Colina era tudo menos glamurosa.
A empresa possuía 4 casas pequenas, todas em mau estado, com decoração antiquada e métodos de gestão dos anos 80. Para muitos, isso teria sido um pesadelo. Para mim, era uma chance. No terceiro dia, conheci Eliana Vieira, a diretora-geral da unidade principal, uma mulher na casa dos 60 anos, com um corte Chanel prateado e marcas de batom na xícara de café. Ela tinha subido da recepção ao topo em 40 anos. Ela viu meu rosto ansioso, meu diploma e disse secamente: "Querida, teoria não te traz nada aqui. Mostre-me o que você sabe fazer." Nos 6 meses seguintes, ela me mandou para o que chamava de campo de treinamento hoteleiro. Trabalhei em todos os departamentos: limpeza, manutenção, cozinha, recepção. Fiz turnos duplos, cobri faltas de doentes, aprendi o nome de cada hóspede frequente. Depois que lidei com maestria com um overbooking durante um fim de semana de congresso, Eliana me chamou em seu escritório. "Você tem algo especial, Mariana. Você vê tanto a floresta quanto as árvores. A maioria só consegue ver um dos dois." Ela se tornou a mentora que eu sempre desejei. Com uma taça de vinho no restaurante vazio do hotel, ela me contava histórias de décadas na indústria e ouvia minhas ideias para modernização. "O problema de muitos hotéis", disse eu uma noite, "é que eles se concentram ou só em cortar custos ou exclusivamente na experiência do hóspede, como se as duas coisas fossem incompatíveis. Acredito que dá para fazer os dois." Eliana me desafiou a provar. Ela me entregou a responsabilidade de um andar como teste. Introduzi pequenas mudanças baratas, mas de grande impacto. Mudei a máquina de café para um lugar mais lógico, coloquei mais tomadas e escrevi cartões de boas-vindas personalizados, ajustados ao motivo da viagem de cada hóspede. Os índices de satisfação subiram 28% no primeiro mês. Após 3 meses, os hóspedes pediam especificamente quartos no que a equipe chamava de Andar da Mariana. O CEO notou e me promoveu a diretora de experiência do hóspede para todas as 4 casas. Por 2 anos, implementei minha visão consistentemente. A ocupação subiu, o faturamento cresceu e atraímos um público mais exigente, disposto a pagar preços mais altos pelo nosso novo conceito. Mas eu queria mais. Eu não queria apenas melhorar o que já existia, eu queria criar o novo. Durante uma breve visita de Natal em casa, mencionei meus planos. Um erro, como se viu depois. Estávamos no jantar quando minha mãe, aparentemente interessada, perguntou sobre meu trabalho. Na verdade, comecei cautelosamente otimista. Planejo deixar o Hotéis Colina. Estou trabalhando num conceito para comprar hotéis enfraquecidos e revitalizá-los com uma nova ideia. 3 segundos de silêncio. Então meu pai caiu na gargalhada. Meu irmão acompanhou e minha irmã sorriu por trás da taça de vinho. "Você?" zombou meu pai. "Você quer comprar hotéis? Com o quê? Seu salário mal dá para o seu apartamento minúsculo." Minha mãe colocou a mão no meu braço de forma condescendente. "Querida, hotelaria é coisa para gente com capital e contatos. Procure um emprego seguro com benefícios, ou melhor ainda, case com alguém que já tenha hotéis." Acrescentou Amanda e piscou. Na manhã seguinte, saí de casa, 3 dias antes do planejado. No avião, jurei nunca mais compartilhar meus sonhos com eles. Eles tinham perdido o direito de fazer parte da minha história. De volta ao trabalho, apresentei meu plano de negócios para a Eliana. Após uma análise cuidadosa, ela me apresentou a 2 ex-colegas que agora investiam com sucesso em imóveis. Eles ficaram entusiasmados com minha ideia e concordaram em financiar a compra de uma pousada caindo aos pedaços na rodovia Presidente Dutra. O prédio era um desastre. Infiltrações, decoração velha, fama de motel barato, de rotatividade em vez de hotel de pernoite, mas a localização era perfeita e o preço estava certo. Pedi demissão, mudei-me para o quarto dos fundos e passei os 6 meses seguintes reformando, junto com uma equipe pequena e dedicada que fazia muita coisa por conta própria para economizar. Reinauguramos como Serenidade Inn, um conceito que unia a eficiência de um hotel econômico com o acolhimento de uma pousada familiar. Nosso público-alvo: viajantes a negócios cansados de redes anônimas e quartos caros demais. A resposta superou todas as expectativas. Já após 3 meses, atingimos uma taxa de ocupação de 89%. Após 6 meses, já tínhamos lista de espera para certos dias da semana.
Blogs de viagem nos descobriram e escreveram resenhas entusiasmadas sobre nossa abordagem revolucionária para viagens de negócios modernas. Meus investidores ficaram encantados e aprovaram imediatamente a aquisição de mais 2 hotéis em dificuldades. Desenvolvi um sistema claro, da análise e compra até a reforma e reposicionamento de marca. Cada casa recebia a experiência típica, serenidade, mas era adaptada individualmente à sua localização e ao público específico. 18 meses após a abertura da nossa primeira unidade, operávamos 3 casas prósperas e já éramos cortejados por investidores maiores que queriam nos apoiar na expansão nacional. No dia em que assinei o contrato de uma rodada de financiamento de 10 milhões de reais, liguei para meus pais. Eu queria dar a eles mais uma chance de fazer parte da minha história de sucesso. Meu pai atendeu, com um jogo de futebol passando ao fundo. Pai, tenho novidades empolgantes. Comecei. Seja breve, Mariana, o jogo está empatado. Veio a resposta irritada dele. Respirei fundo. Acabei de fechar um grande investimento. Minha empresa de hotéis agora está avaliada em 30 milhões. Ele riu com desdém. Aquele seu motelzinho, você quer dizer? Deixa eu adivinhar, algum idiota com dinheiro demais caiu na sua conversa fiada. Eu poderia ter contado a ele sobre nossas margens de lucro, que estavam acima da média do setor, ou sobre a lista de espera de hotéis que queriam fazer parte do nosso portfólio. Eu poderia ter mostrado a ele o artigo onde uma grande revista do setor me chamava de a hoteleira do futuro. Em vez disso, disse apenas: achei que talvez você ficasse feliz. Me ligue de volta quando tiver algo real para contar, retrucou ele e desligou. Essa foi a última vez que tentei fazer contato com a minha família. A partir daí, coloquei toda a minha energia em provar que meu pai estava errado, não mais para ganhar a aprovação dele, mas para defender minha própria dignidade. Os 10 milhões foram só o começo. Trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana, para construir o que mais tarde se tornaria o Grupo Torres de Hospitalidade. Enquanto outros fundadores colocam o nome em cada prédio imediatamente, permaneci conscientemente nos bastidores. Usei holdings e me mantive em grande parte anônima como proprietária. Minha estratégia era simples, mas revolucionária para o setor. Em vez de construir hotéis intercambiáveis, criei marcas diferentes sob o mesmo teto, cada uma com um foco claro em um público específico. Para viajantes a negócios conscientes do orçamento, expandimos o Serenidade. Para fins de semana de luxo, surgiu a Casa Indulgência, hotéis boutique com spas de primeira linha. E para hóspedes de longa duração, desenvolvemos o Home Plus, uma combinação de conforto de apartamento e serviço de hotel. Nosso verdadeiro diferencial, no entanto, era o programa de fidelidade personalizado, dia sob medida. Diferente dos sistemas de pontos tradicionais, ele aprendia com as preferências dos nossos hóspedes e criava experiências individuais. Quem pedia travesseiros extras uma vez, os encontrava automaticamente em cada estadia. Quem elogiava uma marca de cerveja local, a descobria no frigobar na próxima chegada. Esse toque pessoal criava um vínculo real. Nossos hóspedes se tornaram embaixadores da nossa marca, nos elogiando nas redes sociais e fazendo recomendações. Nossas taxas de ocupação ficavam permanentemente 23% acima da média do setor. 2 anos após a primeira rodada de financiamento, fomos contatados pela Blackwood Capital, uma grande firma de private equity em hotelaria. O diretor administrativo deles, Jaime Queiroz, me convidou para um restaurante estrelado em São Paulo. Estamos observando você há um tempo, senhorita Torres, disse ele sobre o cardápio. Seu crescimento é impressionante, mas ainda mais impressionante é a fidelidade de seus clientes e funcionários. Ele tinha razão. Enquanto no setor uma taxa de rotatividade de mais de 70% era comum, a nossa ficava abaixo de 25%. Eu tinha introduzido um modelo de participação nos lucros. Da camareira à gerência, todos se sentiam parte, todos tinham responsabilidade. Gostaríamos de oferecer 200 milhões de reais para expandir nacionalmente, explicou Queiroz. Com nosso apoio, você poderia adquirir mais de 5 novos locais em 3 anos. Negociei duro, mantive a maioria e garanti que nossa cultura empresarial permanecesse intocada. Após fechar o contrato, começou uma fase de expansão veloz. Compramos hotéis estrategicamente enfraquecidos, mas bem localizados e com potencial.
Nosso maior golpe foi a compra do Lux Lodge, uma rede com 30 casas que havia tropeçado devido à má gestão. A imprensa especializada me achou louca por assumir tanto risco, mas eu sabia que os prédios eram sólidos, só a liderança era o problema. Introduzimos nossos sistemas, processos e filosofia, demos às casas novas identidades de marca e, em 10 meses, as taxas de ocupação dobraram, enquanto os lucros triplicaram. O setor ficou sem palavras. Concorrentes tentaram roubar nossos executivos para descobrir o segredo do nosso sucesso. Mas eu contratava conscientemente novos talentos, mentes criativas, de origens não convencionais, pessoas que, como eu, entendiam a hospitalidade desde a base. Assim, ficamos conhecidos como a empresa que vivia a inovação e dava chance às pessoas que ninguém mais via. Você já teve que provar que seu valor não depende de quem acredita em você, mas de que você mesma acredite em si? Como você encontrou seu próprio caminho quando ninguém estava ao seu lado? Conte-me sua história abaixo nos comentários. Quero ler! E se minha jornada te inspirou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precise ser lembrado agora de que o fracasso não é o fim, mas muitas vezes o começo de algo próprio. Obrigado por me acompanhar neste caminho e lembre-se sempre, às vezes a verdadeira força não nasce do aplauso dos outros, mas do silêncio em que você decide continuar mesmo assim.